Sexta-feira, 2 de setembro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Reconhecimento em vida. Sexta Cultural do TCE homenageia o centenário do conselheiro fundador do Tribunal de Contas do Estado, José Amado Nascimento. Reforço no quadro efetivo. Presidente Clóvis Barbosa empossa a candidata aprovada no concurso público realizado pelo órgão para o cargo de enfermeira. Audiência pública. Corte de Contas Sergipana promove terceiro encontro para debater a situação do regime previdenciário do Estado. E ainda no quadro entrevista, o coordenador da Defesa Civil Estadual fala sobre as ações para amenizar os estragos causados pela estiagem em Sergipe. Não saia daí, o TCE na TV está só começando. Olá! A Sexta Cultural, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, homenageou na edição do mês de agosto o conselheiro fundador do TCE, José Amado Nascimento. O evento foi marcado pela exibição de um documentário e o lançamento do livro que reúne parte da obra literária do homenageado, que completou em 2016 100 anos de vida. Confira na reportagem de Tamires France e Mica Neto. O documentário Amado José, recitais de poesias de sua autoria e o lançamento do livro Obras Reunidas de José Amado Nascimento, editado pela Diretoria de Comunicação do TCE, foram atrativos da Sexta-feira Cultural mais prestigiada deste ano. O presidente da casa, Clóvis Barbosa de Melo, destacou que a comemoração é uma homenagem à memória de Sergipe. Sergipe não tem a tradição de homenagear os seus filhos ilustres. E esta é uma oportunidade que nós estamos tendo de homenagear o nosso José Amado Nascimento, um homem que marcou a sua vida e marca a sua vida, que está vivo ainda, né, com relevantes serviços prestados ao nosso Estado. E justo que o Tribunal de Contas preste esta homenagem a ele. José Amado Nascimento foi técnico de contabilidade, bacharel em Direito, professor da UFS e nomeado conselheiro do TCE em 1970 pelo então governador do estado, Lorival Batista. Desempenhou a função até 1985, quando se aposentou. Bastante emocionada, porque da grandeza de ver que meu pai é querido por todos da sociedade. Ele trabalhou muito e seu trabalho está sendo recompensado neste momento, em que ele está sendo homenageado pelos seus 100 anos de vitória, 100 anos de glória. O livro lançado, Obras Reunidas, de José Amado Nascimento, organizado pelo diretor de comunicação do TCE, Marcos Cardoso, e pelo jornalista Gil Francisco, reuniu em quase 200 páginas parte da obra literária do conselheiro aposentado. São 3 livros de poemas deles que estão reunidos nesse volume e também o discurso de posse dele na Academia Sergipana de Letras, que é, na verdade, uma verdadeira dissertação sobre Gilberto Amado. É um texto belíssimo sobre Gilberto Amado. Os poemas dele são poemas de cunho social muito forte, né? Como ouviu-se aqui no recital, são poemas que tratam justamente da infância pobre dele e de problemas sociais de Aracaju do passado e que, na verdade, estão muito presentes ainda. O filho do homenageado acredita que com sua vida e obra, José Amado Nascimento tem deixado não somente um legado para a família, mas para toda a sociedade. Essa festa, ao mesmo tempo que ela é uma mostra da grandeza do próprio Tribunal de Contas, em todos os sentidos, como também é uma prova também da generosidade de todos os colegas do homenageado, de qualquer aporte ou porte, porque aqui a hierarquia cede a irmandade e a amizade
das pessoas que cultuam bem e que trabalham com o bem. O documentário Amado José, dirigido pelo jornalista Pascoal Mainar, parceria do TCE com a TV Aperipê e TV Alese, relata a história do conselheiro aposentado por meio de entrevistas com o próprio José Amado e as pessoas que conviveram com ele. O conselheiro do TCE, Carlos Alberto Sobral, o substituiu no cargo. José Amado é uma pessoa única, né? Porque é um homem que desenvolveu desde a contabilidade à poesia com muita competência, né? E muito amor. Fiquei muito feliz com o resultado final, né? Apesar de ter dirigido, mas de ser modesta, mas enfim, mas por causa da equipe. Eu acho que isso é fantástico, isso é que é bom. A Sexta-feira Cultural contou também com a parceria dos Correios, que criou um selo comemorativo do centenário de José Amado Nascimento. Para nós é uma grande satisfação poder prestar uma homenagem ao ex-conselheiro José Amado, uma figura ilustre daqui de Sergipe. E para nós é um evento muito especial, porque raramente a gente pode prestar uma homenagem de 100 anos e uma homenagem em vida. Normalmente a gente presta uma homenagem póstuma, né, nessa data marcante de 100 anos. Mas esse é um momento que o Correio se sente muito feliz de poder estabelecer essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado e prestar uma homenagem muito merecida. E as homenagens não param por aí. O Tribunal de Contas do Estado vai homenagear o conselheiro fundador do TCE, Manuel Cabral Machado. Nós vamos ter outro ato aqui no mês de outubro, quando faremos homenagem ao professor também, Manuel Cabral Machado. Manuel Cabral Machado, escritor, político, professor da Universidade Federal do Sergipe, professor da área de Direito, enfim. É mais uma memória que nós estamos resgatando para a nova geração, para que os jovens, a juventude nossa conheça esses nomes que prestaram um relevante serviço a Sergipe. E as homenagens ao conselheiro fundador do TCE, José Amado Nascimento, também aconteceram na Academia Sergipana de Letras. Além de ser um dos fundadores do Tribunal de Contas, José Amado é decano da Academia Sergipana de Letras, onde ocupa desde 1971 a cadeira número 6, que pertenceu a Gilberto Amado. Intelectual de grande valor da nossa academia, que prestou e tem prestado ainda uma grande contribuição à vida cultural de Sergipe. Ele tem uma história belíssima e essa história deve ser replicada, deve ser repetida, deve ser validada. Na homenagem desta semana, o também acadêmico João Oliva fez uma palestra sobre a obra literária e científica de José Amado, destacando a sua poesia social influenciada pelo movimento modernista. Como poeta, José Amado tem o seu nome incluído ao lado de outros da sua mesma geração. A poesia de Amado está nela inserida por assumir as mesmas características de indignação contra as desigualdades sociais, feitas de privilégios e dando mais fácil acesso aos ricos na propriedade e gozo dos bens da vida. O secretário de Estado da Educação, Jorge Carvalho, que também é acadêmico, lembrou do seu mestre da Universidade Federal de Sergipe. Fui aluno do professor Zé Amado na década de 70, quando ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. O professor Zé Amado, com a sua experiência, a sua inteligência, se encarregava de nos ilustrar, para que iniciássemos e dessemos os nossos primeiros passos, tanto no campo da ciência das finanças,
como na área do direito tributário, campos dos quais é indiscutivelmente um grande especialista. O presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, voltou a enaltecer a importância de cultuar as personalidades culturais de Sergipe. Eu disse lá no Tribunal de Contas que nós sergipanos não temos a mania, digamos assim, de homenagear os nossos grandes e ilustres nomes. Mas eu tenho a impressão que isso está mudando. Vamos juntos, né? Homenagear esses nomes que fizeram tanto pelo nosso Estado, fizeram tanto pela nossa cultura, pela vida acadêmica. Agradeço a todos de coração, a todos, ao Tribunal de Contas, à Academia Sergipana de Letras, aos grandes amigos dele, a todos e aos familiares. A gente tem muita honra de estar participando dessa homenagem, porque ele é fundador da nossa academia. Ele fundou nossa academia em 1978, então são precisamente 39 anos da academia. E é um exemplo para todos nós profissionais da área de contabilidade. É um dos maiores nomes da contabilidade brasileira, quiçá do mundo. Advogado, contador, presidente de honra da Academia de Ciências Contábeis de Sergipe, membro da Academia Sergipana de Letras e, sobretudo, uma pessoa humanista de uma fé cristã fantástica, além de ter sido fundador do Tribunal de Contas do Estado. A seguir, Corte de Contas Sergipana realiza nova audiência pública sobre a situação do regime previdenciário do Estado. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. Não sai daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta, desta vez para trazer os detalhes da terceira audiência pública promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, com o objetivo de debater a atual situação do regime previdenciário de Sergipe. O assunto é um dos destaques de hoje do nosso giro de informações. A terceira audiência pública para debater o déficit da Previdência Social foi marcada pela apresentação do cálculo atuarial do regime próprio de Previdência do Estado de Sergipe. Leva em consideração a receita e as despesas para os próximos 75 anos. Ele também norteia toda a política previdenciária e serve para subsidiar as decisões de estratégia do regime próprio de previdência do governo do Estado de Sergipe. O diretor-presidente do Sergipe Previdência, Augusto Fábio, enalteceu a iniciativa pioneira do tribunal e falou sobre a expectativa de encontrar possíveis soluções para a problemática.
O resultado do cálculo atuarial do Estado de Sergipe foi altamente proveitoso, em decorrência de apenas 2 estados terem reduzidos o déficit atuarial. Entre esses, o Estado de Sergipe com 5,13% de redução. Isso equivale a mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Isso serve para ratificar as ações que o Sergipe Previdência vem desenvolvendo na busca da solução do déficit financeiro e atuarial do regime próprio. No auditório da Corte de Contas, representantes de servidores públicos do Estado acompanharam apresentações dos especialistas em gestão previdenciária do Banco do Brasil, Hernani Cirelli e Felipe Araldi. A vice-presidente da Casa e conselheira Suzana Azevedo, idealizadora das audiências públicas, conduziu os trabalhos. No mês de novembro, nós vamos ter um grande seminário onde o Brasil inteiro vai participar. E, com certeza, a partir daí, juntamente com a auditoria que vai ser feita, nós teremos uma conclusão dos trabalhos para ser encaminhado para o governo. E ainda estamos recebendo também as sugestões de todos os órgãos envolvidos, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, a Polícia, os sindicatos, procuradorias, todas as associações envolvidas com a questão dos funcionários públicos, Associação dos Auditores, dos Defensores. E, com isso, nós teremos um trabalho em conjunto para ser encaminhado ao governo do Estado e que possamos resolver definitivamente essa questão da Previdência no Estado de Sergipe. Tomou posse no gabinete do conselheiro-presidente Clóvis Barbosa de Mello mais uma aprovada no concurso público realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe no ano de 2015 para o setor médico. A terceira colocada para a área de enfermagem, Suelen Lisboa Matos, passa a ingressar o quadro de funcionários efetivos da Corte. De acordo com o conselheiro-presidente Clóvis Barbosa, novas nomeações em outras áreas devem acontecer em breve. Revisão de proventos, contas anuais e recursos foram alguns dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamentos, durante as sessões das câmaras e do Pleno do TCE. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara realizada esta semana foram julgados 10 processos. Aposentadorias e pensões previdenciárias constaram da pauta. Já na sessão da segunda Câmara, foram julgados 33 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, contrato de locação, autos de infração, recurso de reconsideração, contrato de obras e serviços e transferência para reserva remunerada. No Pleno, 11 processos e 8 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, agravo de instrumento e denúncias foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, o coordenador da Defesa Civil Estadual fala sobre a situação de municípios sergipanos atingidos pela seca. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências
Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, o repórter Messias Carvalho conversa com o coordenador da Defesa Civil Estadual, o coronel Erivaldo Mendes. Em pauta, os prejuízos causados pela estiagem no estado e as ações do órgão para amenizar a situação dos municípios sergipanos atingidos. Veja. Aqui no programa, o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Mendes. Coronel, obrigado por sua entrevista aqui no nosso programa. Vamos traçar o perfil da situação que vive hoje o estado de Sergipe. Não é mais só o sertão, é o semiárido também e outras regiões que nunca viveram esse flagelo de seca. Isso mesmo, Messias. Você realmente resumiu bem. O estado de Sergipe, ele esse ano está sofrendo com os baixos índices pluviométricos. Nós tivemos, para você ter uma ideia, cerca de 50% e em algumas áreas 60% menos chuvas do que historicamente acontece no período. E além de ser pouca chuva, ela foi mal distribuída, aconteceu em 2 momentos. Tivemos em janeiro praticamente aquela chuva forte, uma chuva de verão, que veio até destruir rodovias, e de lá para cá não se choveu mais, o que choveu foi muito pouco, não dando inclusive para armazenar água nas barragens, nas aguadas que servem aí aos animais, e esse problema ele está realmente potencializado nesse momento, ou seja, estamos saindo do nosso período chuvoso com baixo índice pluviométricos e já uma configuração de um problema que geralmente acontece no mês de dezembro. Então hoje, no mês de julho e agosto, nós já temos o cenário de que acontece normalmente no mês de dezembro com relação à seca. E logo de cara nós temos aí um fator muito forte que é a perda da produção agrícola desse ano, principalmente a questão do milho no estado de Sergipe. Sergipe é um dos maiores produtores de milho do Brasil e a safra de milho no estado de Sergipe ela já foi perdida entre 70% e 90% de todo o milho que seria produzido esse ano já está perdido. Então nós temos um cenário realmente grave. O governo do estado vem se mobilizando através dos seus órgãos, não só nesse momento crítico. Nós já temos um comitê que foi formado desde o ano passado, que vem discutindo e desenvolvendo ações através dos órgãos do estado que são importantes nesse contexto de diminuir os impactos provocados pelo problema da estiagem no estado, como, por exemplo, nós temos a DESO, que tem obras de ampliação e duplicação de adutora, nós temos a Cohidro perfurando os poços, nós temos ainda a Cohidro com um programa de recuperação de barragens na região do semiárido, bem como limpezas de aguadas e barragens. Nós temos a Indagro, que faz um trabalho de horas máquinas para o produtor com relação ao plantio no período que é adequado, com distribuição de sementes. Existe uma infinidade de ações voltadas para aquele público e por esse cenário de seca. Inclusive o governo do estado, com o próprio governador envolvido diretamente, esteve em Brasília procurando ajuda do governo federal para esse momento. Inclusive o governo federal vai disponibilizar através da Codevasp, é importante que diga isso, é um órgão federal que vai executar algumas ações no estado de Sergipe com um emprego, um investimento de 10 milhões de reais em áreas que são importantes para combater a seca. Primeiramente com foco animal, primeiramente com foco humano. É importante que diga isso, porque o governo do estado tem outras demandas. Nós sabemos que o pequeno produtor que possui uma vaquinha, 2 vaquinhas, aquilo para ele, aqueles animais chegam até a fazer parte da sua família, é um complemento de renda e é uma preocupação muito grande nossa com relação à sobrevida desses animais, já que se não cuidar, esses animais morrem em virtude da gravidade da seca que já está se iniciando no mês de julho e chegaremos em dezembro com uma seca muito forte. Então a gente tem um objetivo de proteger o pequeno produtor que tem os animais como complementação de renda e sua família depende muito disso. Na verdade, Coronel, me permita, essa história de que temos 4 estações, primavera, verão, outono, inverno, isso é para os livros, né? Na prática, a nossa realidade ou chove ou não chove, ou é inverno e mesmo assim, sei lá, grande coisa, e é verão, e é muito sol, e é muito sol, e é muito sol. Então o senhor disse que dezembro é sempre o mês mais dramático, mas não tivemos o inverno este ano, vai ser um ano inteiro. Fala-se que na menor precipitação pluviométrica dos últimos 30 anos, que foi no mês de julho.
É isso, nós temos na verdade esse cenário, baixo, o nosso inverno não houve chuva, na verdade nós vamos entender que vamos emendar um verão no outro. Como você falou, a estação do ano existe do ponto de vista de datas, mas do ponto de vista real, no estado de Sergipe nós temos chuvas e verão. Digamos que esse ano nós tivemos 10% de chuva e 90% vai ser sol, ou seja, que vai potencializar o nosso problema relacionado à seca. E tudo isso é uma preocupação, estamos mobilizados enquanto governo do estado, buscando as parcerias, conversando com a população que é afetada. Nós temos associações lá de produtores do sertão que temos diálogo direto. Tivemos ainda recentemente uma reunião com o governo do estado, com todo esse público, mostrando as ações do governo do estado, mostrando, escutando para ver de que forma ainda poderemos ajudar ainda mais, interagindo, buscando ajuda aonde for necessário. Por exemplo, nós temos aí um objetivo de uma medida do Ministério da Agricultura que visa dar um prazo maior para esses produtores que estão com essa perda muito grande aí do milho, renegociar suas dívidas para que possam realmente ter uma condição de pagar o que devem, mas de maneira considerando esse prejuízo que estão tomando agora. Então tudo isso está sendo trabalhado, o governo do estado, a bancada de deputados e senadores de Sergipe estão envolvidos nesse contexto de negociar com o governo federal essas soluções, assim como é feito, não é nada que Sergipe está exigindo só para ele, é feito em outros estados, é feito todo esse procedimento de renegociação de dívida através de medida provisória e de portarias lá do Sistema Monetário Nacional. Onde é que entra essa pergunta importante, a Defesa Civil Estadual? Cada município tem a obrigação de ter a sua própria defesa civil. Isso está bem organizado? Qual vai ser o seu papel nesse quadro que é, assim, de apagar incêndio, né? Porque a solução boa mesmo seria a chuva para todo mundo. Exatamente. Nós trabalhamos com ações emergenciais, ou seja, para ontem, digamos assim. E nós temos o papel de coordenar essas ações, utilizando o potencial de atendimento dos órgãos do Estado, bem como executando diretamente algumas ações. Por exemplo, a Defesa Civil desenvolve a Operação Carro-Pipa no interior do Estado. Essa ação é de nossa responsabilidade. Nós também, através da Secretaria de Inclusão, existe uma ação de segurança alimentar e nutricional que pode vir a ser desenvolvida com agravamento da seca. Sabemos que a seca é um desastre gradual, ela vai se agravando com o decorrer do tempo. Então o monitoramento é importante para saber qual é a necessidade em determinado período da seca. Então nesse momento a gente entende que realmente a preocupação é água para o ser humano, não é? E uma preocupação também de imediato é garantir que o pequeno também tenha seus pequenos animais ali salvaguardados para que a gente não tenha uma economia desses pequenos, que são os mais frágeis nesse contexto, de forma potencializada e que eles venham a sofrer ainda mais com o problema da seca. Associado a isso, nós temos a empresa de saneamento do Estado que tem desenvolvido o trabalho de melhoria no atendimento dessas áreas. É claro que com dificuldade temos um problema aí, Messias, que a gente também está muito preocupado, que é a diminuição da vazão do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, historicamente, trabalha com um volume de 1.300 metros cúbicos. Hoje, nós temos 800 metros cúbicos. Isso, inclusive, compromete a captação de água. E tem notícia que vai baixar para 700. Para 700, já está certo que agora em setembro 700, existe uma previsão de baixar até 500. Então, ou seja, de 1.300 para 500, o leito do rio ele vai ficar ainda mais limitado. Consequentemente, aquelas captações que ficam a mais serão comprometidas. Nós temos a captação do São Francisco, que está sediada no município de Telha, lá no Rio São Francisco, que atende 1 milhão de pessoas, inclusive de Aracaju e Grande Aracaju. Então, a preocupação muito forte de fazer uma obra inicialmente de dragagem e até mesmo usar flutuantes para colocar essa captação lá no meio do rio, no leito do rio, mais seguramente para poder garantir esse abastecimento. Tem outra questão. O volume de água a ser gerado é importante, né? Então, se reter mais água nas usinas, o leito do rio vai ficar mais fraco. Ficando mais fraco significa o quê? Ele vai continuar perdendo a briga contra o mar. O mar invade a calha do rio e tem um processo de salinização, inclusive dessa captação. Esse é um problema hoje grave que o senhor já visualiza? Com certeza, inclusive a DESO já tem registro de problemas com relação à influência do mar, tendo em vista o rio perder força, o mar vai avançar no seu leito. E lá no município, por exemplo, de Brejo Grande, o município fica lá na foz do Rio São Francisco, já tem povoado Saramém, já tem comprometimento da qualidade da água com relação a essa influência do mar. Inclusive, a captação só é feita na maré baixa, justamente quando o mar não avança muito rio adentro. Então, dessa forma, também já está
está se pensando num projeto de mudar essa captação. É claro que a adutora do São Francisco ainda não sofre a influência que está impropriada, está muito longe. Até Ilha das Flores, aí a DESO estabelece que ali ainda é um local seguro de pegar água com qualidade, sem influência do mar. Mas é claro que isso vai ser monitorado, com continuar abaixando a vazão, consequentemente isso tem que ser reavaliado, e nós entendemos que é um momento crítico onde nós devemos, o poder público está mobilizado, ciente dos problemas, estamos nos adaptando e tentando solucioná-los. Mas é importante que a população também tenha consciência do uso racional da água, porque nós estamos vivendo uma crise hídrica como nunca vimos antes. E é importante que todos tenham consciência disso para poder usar dos meios hídricos de maneira bem racional. Pois é, economizar a água, né? Palavra mágica. Coronel, muito obrigado por sua vinda ao programa. Sucesso, tem que vigiar muito e economizar água. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.